Noite, meus amores, tudo bem? Tia Álida falando aqui. Boa noite, não, né, minha gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo, mas estou aqui desejando aí um bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Vamos lá, gente. Todo mundo sabe que é Jogo do Brasil. Nesse dia, nós vamos ter uma aula gravada. Então, por isso que hoje vocês estão vendo a minha tela e ouvindo a minha voz. Mas hoje, especificamente hoje, vocês não estão me vendo, tá certo? Mas vamos lá, que eu quero que essa aula seja uma aula bem curtinha e objetiva para ela não ficar cansativa, tá? Hoje nós vamos finalizar nossas questões. Então, vai ser uma aula muito legal de resolução de questões. E o que é que eu sugiro? Se você não fez a atividade, dá uma pausa aqui e vai fazer. Se você já fez, vamos fazer a correção, tá certo? Ou se você quiser, você pode até vir aqui e fazer comigo, tá? Vamos fazer juntinho aqui. Você responde, dá pause, enfim, a gente faz a correção, tá? Fiquem à vontade. Lembrando que a primeira questão eu já fiz, a segunda questão eu já fiz, a terceira questão eu já fiz, a gente parou na quarta. Então, a gente vai da quarta até a 13ª, se não me engano, mas são questões bem objetivas, tá? Lembrando que nós estamos estudando o gênero anúncio, anúncio publicitário, tá? Então, vamos falar sobre anúncio ou estamos aí falando sobre propagandas, tá certo? Qualquer uma dessas duas terminologias vai se referir ao mesmo gênero textual, que é esse texto de linguagem multimodal, onde nós temos a presença da linguagem verbal e da não verbal, tá? E ele vai estar dentro aí do campo da publicidade, que vocês já sabem o que é, e da propaganda, que vocês também já sabem o que é, tá bom? Então, vamos lá. Cadê? Quarta questão diz assim: o slogan de uma marca é responsável, slogan que a gente já sabe o que é, né? A frase de efeito ali que vai marcar o produto, tá? É responsável por transmitir em poucas palavras todo o conceito da empresa. A Coca-Cola, marca de refrigerante reconhecida mundialmente, tem um marcante slogan: Viva o lado Coca-Cola da vida. Esse slogan foi veiculado entre 2006 e 2009 e, hoje em dia, ainda é referenciado nos anúncios da empresa. Analisando as imagens apresentadas anteriormente e o slogan em questão, podemos afirmar que ele quer que a gente veja as imagens e junte a imagem, tá, ao slogan. Vamos dar uma olhadinha, né, já que a gente tem a presença da linguagem não verbal. Vamos lá, olha aqui o slogan bonitinho, né? Viva o lado Coca-Cola da vida e viva o lado Coca-Cola da vida. Gente, nessa primeira imagem aqui, a gente tem a garrafinha da Coca-Cola, né? A cor predominante da Coca-Cola, que é o vermelho, ó, nos dois fundos, tá bom? A presença marcante do branco, né? Aí, nos dois anúncios, como vocês estão vendo, tá certo? A marca sendo veiculada também, o slogan e as imagens. Aqui a gente consegue ver uma série de canudinhos, né? E esses canudinhos, eles são coloridos, eles têm diversas formas e diversas cores. Isso traz pra gente uma noção de diversidade, tá? Mais uma diversidade que está inserida onde, ó? Na garrafinha da Coca-Cola. Então, isso dá pra gente a ideia de que a Coca-Cola, esse produto, ele está em todos os lugares. Ele agrada a todo o público. Ele traz uma ideia de, opa, a Coca-Cola está em todo lugar, agrada a todo mundo, é para todo mundo, é diverso, tá? Então, Viva ao lado Coca-Cola da vida traz pra gente essa noção de esse é um produto que vai agradar a muita gente, que é feito para muitas pessoas, independente de quem sejam essas pessoas e do que elas gostem, todo mundo vai gostar da Coca-Cola. Olha aqui, ó, fazendo esse processo de unificação, tá? Então, bem interessante esse anúncio. Já o outro, a gente tem a presença aqui, ó, de alguns nomes, né? Marilyn Monroe, Elvis Presley. Nós temos figuras aqui que são importantes e que fazem a gente também arremeter uma época, né? Isso é muito legal, porque faz com que a Coca-Cola, o produto, também seja algo que está inserido no passado e também no presente,
tá? Então faz essa conexão cultural, esse conjunto de mistura de gostos ali, de tempos e de épocas em que a Coca-Cola está inserida, tá? E a gente continua vendo a presença marcante do vermelho, aqui atrás, como vocês estão vendo, agora do preto, enfim, mas a gente consegue ver figuras, imagens que vão lançar a gente para o passado. Então, isso mostra que a Coca-Cola está em todos os lugares, está em todos os tempos e ela consegue agradar a todo mundo, tá certo? Todos os gostos, enfim, em todas as épocas, tá? Então, isso tá bem interessante. Tudo isso agregado ao vivo ao lado Coca-Cola da música, tá? Então, nós temos aqui, ó, a figura da música que também tá inserida aí, gente, no contexto de tempo, de espaço, de época. A Coca-Cola ela vai se encaixando aonde tiver espaço para ela vai trazer diversidade, ela vai fazer menção aí a artistas, tudo isso vai estar presente no anúncio, o que é muito legal, tá? Eu não vou fazer muitas descrições por causa do tempo, senão a gente vai demorar bastante. Mas isso aqui tá o suficiente para a gente entender um pouquinho do que a Coca-Cola quer transmitir. E claro, esse viva aqui, ele tem a ver com o verbo viver, né? Viva esse lado diverso, legal. Mas ele também é uma celebração. Viva, né? Vamos fazer um viva aí, vamos comemorar esse lado Coca-Cola que tá todo mundo feliz, que todo mundo pode, né? E aí diz assim, ó, o slogan não procura representar um estado eufórico e o slogan não manipula o consumidor. E, gente, já tá errada a letra B, né? Não manipula o consumidor, tudo que é feito no anúncio manipula o consumidor para comprar, tá? Não procura representar um estado eufórico, tá errado, gente. A gente consegue ver aqui a presença forte do vermelho, a diversidade, enfim, isso aqui não condiz com o que tá dentro ali do anúncio, tá? O slogan efetua-se por um verbo no imperativo viva, o qual supõe uma perspectiva futura para o sujeito efetivar essa vivência. Bora ver o próximo. O verbo viver no modo imperativo não faz o consumidor se incluir na mensagem. Erradíssimo. Jamais nós teríamos isso aqui no anúncio, né? Muito pelo contrário, o slogan sim é o verbo no imperativo, ó, como eu falei para vocês, que tem a ideia de uma perspectiva para que você viva, vem do verbo viver, né? Viva, e também o viva de uma celebração, né? O que já anularia aqui o estado eufórico. Então seria a letra C. Efetua-se por um verbo no imperativo, o qual supõe uma perspectiva futura para o sujeito efetivar essa vivência, né? Para que o sujeito participe, para que ele comemore, para que ele esteja inserido ali no produto, tá? Que ele viva aquele momento com o produto. Então, facinho aí, letra C de casa pra gente, tá? Próximo, nós temos aqui o Minotauro, que é um lutador. Talvez vocês não conheçam, mas certamente os pais, tios, avós de vocês devem conhecer que ele é um lutador bem conhecido, tá? E aí nós temos um anúncio bem interessante que diz assim: fique atento e juntos vamos lutar contra o coronavírus. Bom, a gente sabe que os anúncios eles podem vender um produto, mas eles também podem estar ali assumindo a função de chamar as pessoas para lutarem em favor de uma causa, né? E aí, gente, nós temos a presença do lutador fazendo menção a essa luta, tá? Ó, vamos lutar contra, o que é uma jogada de estratégia aí do anúncio, justamente para fazer com que as pessoas façam essa sacada, né? Ó, essa luta é contra um adversário muito forte, né? Contra o coronavírus. É contra ele que a gente vai lutar. E aí, ó, coronavírus, Covid-19, juntos somos mais fortes. A gente vê uma propaganda voltada para que as pessoas se conscientizem, para que elas fiquem atentas, se unam, para que elas possam, ó, tem até a luvinha aqui, estar prontas para lutar contra o Covid, tá? E aí, a quinta questão bem curtinha diz assim: a finalidade da propaganda é incentivar as mudanças de hábitos de higienização, promover uma ideia diante do coronavírus, narrar sobre o coronavírus ou obrigar as pessoas a se defenderem em situações perigosas. Gente, a D já não é, né? Que é uma grande viagem. Tem nada a ver com isso. Narrar sobre o coronavírus, poxa, narrar, gente, texto narrativo, tá forçando muito a barra, né? Não é.
Promover uma ideia diante do coronavírus? Opa! Aí sai pra gente uma coisa muito legal que tem a ver com a propaganda. Propaganda que tem a ideia de propagar. E o que é que está sendo propagado aqui? Uma ideia, né? Uma ação diante do coronavírus. Uma ação que vai ser coletiva. Tem cara de propaganda, tá? Incentivar a mudanças de hábito de higienização? Gente, até incentiva de forma indireta, tá? Já que, óbvio, para que a gente lute contra o coronavírus, a gente vai precisar fazer essas mudanças. Mas isso não é diretamente a finalidade, né? A finalidade tá aqui, ó, promover, tá bom? Então, é a letra B de bola. A letra A é até acontece de forma indireta, tá bom? Deixa eu escrever aqui para vocês. Próximo. E fique atento, o verbo destacado exprime principalmente a ideia de que, gente? Ó, fique atento, ele está no modo imperativo e está relacionado a você, tá? Ao pronome de tratamento você, que seria aqui, ó, fique você atento, tá? Nós temos o imperativo afirmativo fazendo essa conexão. Se fosse o tu, seria fica, né? Fica tu. Mas como a gente, hoje em dia, a nossa linguagem acaba prezando muito pelo você, nós temos o imperativo afirmativo. O imperativo, ele traz pra gente a ideia de ordem, tá? Então, seria aqui, se a gente for olhar linguisticamente, a letra C. Mas isso não significa que não é um conselho, que não é uma orientação, tá? Mas olhando pela questão do verbo estar no imperativo afirmativo, a gente tem uma ordem, tá? A letra A e a letra B, elas são também corretas de forma indireta. A mais correta aqui seria o que expressa a ordem, já que nós estamos falando aqui do modo imperativo, tá certo? Do verbo. E os slogans, os anúncios, os slogans também, gostam muito de utilizar o verbo no imperativo, né? Olha aqui o viva também, tá certo? Então, aí, a alternativa correta seria a letra C. É uma questão bem chatinha essa, porque acaba sendo um conselho também, acaba sendo uma orientação também, mas linguisticamente a gente vai prezar aqui pela ordem, tá bom? Próxima, que diz assim: ao comparar e analisar esses cartazes, ó, aqui foi chamado de cartazes, né, mas são anúncios, percebe-se que, vamos dar uma olhadinha rapidamente nos cartazes, primeira coisa que a gente já vê de cara, o amarelo. Amarelo aqui, amarelo aqui. Gente, pensa lá no sinalzinho de trânsito. A gente tem o vermelho, nós temos o amarelo e nós temos o verde, tá? O amarelo que tá lá no meinho. O que é que ele representa pra gente? Atenção. Então, quando o anúncio ele traz pra gente essa coloração, ele tá querendo mostrar pra gente que é pra gente ter atenção. A gente tem essa perspectiva de forma indireta? Tem. Tá? Então, isso já chama atenção, uma atenção legal para a gente analisar. A primeira diz assim: use o cinto também no banco de trás. Foca no trânsito. Vê que legal, ele trouxe a presença da foca, do animal e do cinto, né? Fazendo esse trocadilho, ó, foca no trânsito. Os anúncios adoram isso, gente, fazer trocadilhos. Isso é muito característica do anúncio para também trazer uma ironia, uma brincadeira, chamar a atenção do leitor de alguma forma, tá? E o próximo é: contra a gripe, seu escudo é a vacinação. Olha aqui o desenhozinho de um escudo, tá? E de 4 a 22 de maio a gente já sabe que vai ser dia de vacinação. E essa vacinação vai ser só para um público? Não. Para criança, para gestante, para idoso, para a mamãe que está amamentando com o bebezinho. Então, vejam que essa ação de vacinar, ela é aberta ao público, tá? Então, nós temos aqui dois anúncios bem simples, né? Não tem tanta elaboração, mas que acabam fazendo a função de propagar o que deve ser propagado. Bora lá, porque isso aqui é VOF, né? Como propagandas, ambos buscam a comercialização? Falso. A gente sabe que pode ter um anúncio que comercialize um produto, mas não é o caso desse. Ambos expõem a faixa etária de seu público-alvo. A gente tem aqui a exposição da faixa etária. Gente, nos dois, não. A gente não tem uma faixa etária. É um anúncio que é destinado
ao público no geral. Até a vacinação, nós temos aqui um público que é geral. Você vê criança, você vê a mãe, até o desenho é meio infantil também. Então, uma criança, por exemplo, ela consegue observar que isso aqui é uma foca, ela também vai visualizar os desenhos do idoso, da mãe. Então, assim, não tem uma faixa etária do público-alvo, não, tá certo? Sendo veiculada, não. O texto 2 tem como finalidade incentivar o uso de dispositivo de segurança. O texto 2, bom, se ele tivesse referindo a esse texto aqui, tá errado. Mas se tivesse referindo a esse, sim, também, né? Use o cinto também no banco de trás. Então, a gente pode colocar aqui, sei lá, um V ou F, vamos botar os dois assim, se tiver só a troca aí do texto, tá? Se o texto 1, não o texto 2, mas possa ser que eu tenha invertido aqui, aí sem querer deu bug na questão. Texto 1 utiliza desenhos para atingir exclusivamente seu público-alvo, crianças, errado, né? A gente já sabe, o que utiliza desenhos é esse aqui. Então, certamente eu inverti os textos, tá, gente? Esse aqui é o 1 e esse aqui é o 2. Mas bora lá. Não é para o público exclusivo das crianças. Falso. Utiliza desenhos, mas ele também é destinado para um grupo de adultos, tá? Não necessariamente a gente tem aqui só crianças. Até porque as crianças não vão se vacinar sozinhas, né? Certamente elas vão, os pais é que vão levar. Então, não, tá? Então, aqui seria já o texto 1, a gente já corrige. O texto 2 tem como finalidade, verdadeiro, tá? Facinho aí só pra gente discutir. Próximo, imagem não é nada, ética é tudo. Alguns valores não se compram, é o que está escrito aqui, tá certo? E aqui nós temos o MP, né? Deve ser a marca, tá? O anúncio instaura um jogo entre imagem e ética, e entre não ser nada e ser tudo. A relação de sentido que favorece esse jogo semântico e linguístico é muito bom, porque o anúncio adora, gente. Isso aqui, ó, não é nada, é tudo. Isso aqui é uma contradição, tá? Uma contradição não, gente, perdão, não é uma contradição, é uma oposição. É porque eu vi aqui a contradição, eu achei que era a única que se encaixava, né? Mas não são coisas contraditórias, não, são coisas opostas. O anúncio está brincando aqui com essa ideia de tudo ou nada, de sim ou não, imagem e ética, e correlacionando a imagem à ética, o que é muito legal, tá? Então, isso também é uma sacada dos anúncios, brincar com a linguagem do sim e o não, fazer esse jogo de oposição, de trocadilho, tá? Então, seria aí a letra C. É porque eu olhei e vi logo contradição, que também são de coisas opostas, né? Mas o oposição aqui é o que melhor se encaixa, tá? As coisas aqui não estão se contradizendo, elas estão opostas. É um jogo de sim versus não que os anúncios adoram, tá? Próxima questão para a gente não demorar muito. Um anúncio bem legal, tá? Mais de 16 milhões de brasileiros não vão ler este anúncio, tá? E, gente, é muita gente. Por isso mesmo ele foi publicado. Vê o que está escrito aqui. Que sacanagem, né? Por isso mesmo ele foi publicado. Enfim, bora lá. Diz assim a questão. Considere o seguinte texto do anúncio, que é esse aqui, ó, tá? Esse textinho aqui que vocês estão vendo diz assim: no Brasil existem aproximadamente 16 milhões de pessoas incapazes de ler e de escrever ao menos um simples bilhete. Considerando-se o conceito de analfabeto funcional, que inclui as pessoas com menos de 4 séries de estudo concluídas, o número salta para 33 milhões. Caramba, a gente já tem 16 milhões de pessoas que não leem, que já são analfabetas. Se a gente for contar os funcionais, o número vai quase triplicar, né? Quase duplicar. Vejam o salto, gente, tá? Muito, muito pesado, né? E aí, a questão diz o seguinte: com base no texto do anúncio destacado, é correto afirmar que cerca de 16 milhões de brasileiros não vão ler o anúncio, por quê? Apesar de irem às escolas são analfabetos funcionais, é errado, tá? Esse número de 16 milhões aqui, ó, que é citado anteriormente, é o de que não estão ou que não tem, né, que não possuem menos de 4 séries, gente, tá?
Então, esse é o primeiro número que só vai ser relacionado com o conceito de analfabeto, tá? Então, não é a letra A. São analfabetos, incapazes de ler e escrever corretinho, certinho, tá? Eles são analfabetos, incapazes de ler e escrever. E se a gente for considerar os funcionais, que são aqueles que conseguem, por exemplo, escrever o seu nome, conseguem fazer a leitura de sílabas de palavras, mas não entendem, aí o número vai para 33, tá? O assunto não interessa a milhões de brasileiros, errado. E letra D, milhões de brasileiros não têm acesso ao anúncio, né? Não mesmo. O que a gente tem aqui é que eles são analfabetos e incapazes, tá? Os 16 bilhões. Questão de compreensão textual, tá? Tá aqui no texto a resposta, é só procurar. Próxima. Qual relação de sentido é criada quando se utiliza a imagem de um marcador de texto, levando em consideração que ele é um objeto usado por leitores para ressaltar o trecho não vão ler, para fazer uma crítica, né? Para fazer uma jogada de crítica. Já que os marcadores textuais são utilizados para as pessoas para destacar, então o que está sendo destacado é isso aqui, ó. Não vão ler. Não vão ler por quê? É isso que a gente quer saber. É isso que está sendo destacado. Então, ele utiliza um objeto que é utilizado por leitores afincos ali, que leem, que marcam, que estudam, para fazer uma crítica, tá? Para criticar justamente que tem pessoas que não vão ler. Então, ele destaca isso aqui de forma crítica, tá? Então, essa seria a resposta da 10ª questão. Chegando aqui na última, nós temos um anúncio em um outdoor, da imagem de um outdoor e de algumas pessoas aqui em situação de rua, né? Uma pessoa. Diz assim, vamos discutir o número de outdoors em São Paulo? Ah, é uma pergunta, gente, deixa eu fazer melhor, né? Vamos discutir o número de outdoors em São Paulo? Vamos! Vejam que aqui ele dá uma certeza, uma resposta, tá? Embaixo ele diz assim, vamos discutir o que é prioridade tirar das ruas? Vamos! E aqui, ó, eu tenho um questionamento. Vejam que eu tenho uma crítica, né? Aqui há uma resposta positiva e aqui há uma indagação. Vamos, tá? Então, o que é prioridade? Outdoor, será que isso aqui é uma prioridade? E aí a gente vai para o anúncio. Quem nós temos que tirar das ruas, tá? Quem será que nós temos que tirar das ruas? Os anúncios ou essas pessoas que estão em situação de rua, né? Então, o anúncio é realmente uma crítica. Nós temos aqui um logotipo, algo que está escrito aqui que não dá para ver, tá? E a logotipo é família, é assim, né? Ou famiglia, não sei. Enfim, família. Vou falar família, tá? Mas deveria ter aí um acento. A publicidade acima foi divulgada no site da agência Família, no dia 24 de janeiro de 2007. E aí ele pergunta... Considerando os sentidos produzidos por esse anúncio, é correto afirmar, e aí ele diz, ó, aniversário, na véspera do aniversário de São Paulo, no período em que foi proposta a campanha Cidade Limpa, tá? Cidade Limpa de quê? Na base da foto, em letras bem pequenas, está escrito, tomara, mas tomara mesmo que nos próximos aniversários o paulistano comemore uma cidade nova de verdade. Então, nós estamos vendo que esse anúncio, ele convida o leitor a focar o olhar no que é realmente prioridade, né? É isso que está sendo discutido aqui. E aí, vamos lá, né? É correto afirmar que os sentidos produzidos dizem que as duas perguntas e as duas respostas configuram o texto do outdoor na publicidade acima, que configuram o texto do outdoor na publicidade acima, pressupõe que os paulistanos estão discutindo o número de outdoor? Não, eles não estão discutindo, tá? Isso fica claro aqui, ó. Um é uma afirmação e o outro é uma pergunta, tá? Então, não é a letra A, tá certo? O texto escrito em letras pequenas tem a função de exortar os paulistanos a refletir sobre as próximas eleições e sobre como fazer para que seja estabelecido o conjunto de prioridades socialmente relevantes para toda a sociedade? É interessante, mas ele fala que exortar eu acho pesado, tá? Exortar é muito forte, é você reclamar, é você trazer ali uma reclamação muito pesada. E o anúncio faz isso de uma forma muito sutil, tá? Ele faz uma crítica mais sutil.
Letra C. A publicidade pretende levar os leitores a perceber que as prioridades estabelecidas pela gestão municipal da cidade de São Paulo não permitem que os paulistanos enxerguem os verdadeiros problemas que estão nas ruas. Certíssimo, tá? Leva os leitores a perceber que as prioridades, veja, o anúncio conduz, tá? É algo sutil, ele não faz uma exortação, né? Uma exortação é bem mais pesada. Aqui ele vai, ó, vamos discutir o número de outdoors? Vamos. Mas também vamos discutir o que é prioridade? Vamos. Então ele faz uma pergunta aqui retórica, uma pergunta que leva à reflexão, conduzir o leitor a enxergar o que realmente é uma cidade limpa. É uma cidade sem outdoors ou uma cidade em que as pessoas estão morando na rua, tá? Então, letra C. A D diz assim: a publicidade composta do texto verbal e imagem tem como objetivo principal encampar o projeto Cidade Limpa, elaborado pela gestão municipal, e também propor a discussão de outra. Não é propor a discussão, é criticar mesmo, né, de forma sutil, mas criticar, então levar os leitores a perceber. Letra C. Acho que é a última, né? Penúltima, bora lá. Sobre o texto publicitário, propaganda, aqui deveria ser publicidade e propaganda, né? Enfim, gente, tá meio errado aqui. É correto afirmar que apenas o texto não verbal é responsável pela persuasão? Errado, né, gente? É o conjunto verbal e não verbal. Nunca existe um melhor que o outro. Quanto maiores as frases, mais convincente será o anúncio. Maiores? Errado. Quanto mais curtas, objetivas, mais inteligentes forem as frases. Ó, inteligentes. Vamos trocar aqui. Mais interessantes, tá? Toda propaganda tem como proposição básica uma destas intenções: vender ou conscientizar. Verdadeiro, a gente viu isso, né? Ou ela vai vender, ou ela vai conscientizar, propagar uma ideia, enfim. Sobre um tema social. Letra D. O público-alvo não é um elemento decisivo? Não. Então, eu não sei quem é meu público, eu posso fazer esse anúncio de toda forma? Errado. A gente viu lá no nosso PDF que o público-alvo é essencial. Para quem eu vou vender o meu produto? Para quem eu vou conscientizar? A quem eu vou conscientizar? Então, isso aqui tá falso, tá? Então, a ordem na verdade, eu botei errado e certo, né? Mas vou botar aqui, ó. F, F, V, F. E 13º e último, analise as afirmações e assinale a alternativa correta. Eita, risquei, era para grifar, tá? Bora lá. Um dos recursos da linguagem utilizados para persuadir o interlocutor é o modo verbal imperativo. Gente, a gente viu isso na aula hoje, né? Vimos lá o viva, vimos o fique, atento, né? Então, certo. O slogan é a frase que resume a imagem que o publicitário deseja afirmar no mercado sobre a identidade do produto? Certo, é claro. O slogan, ó, tomou Doril, a dor sumiu. Passa a dor, tô com dor de cabeça, preciso desse remédio. Red Bull te dá asas. Ah, preciso tomar um Red Bull. Então, o slogan faz sim essa síntese do produto, tá? E terceiro, a linguagem da publicidade é uma linguagem de massas que deve ser direta e acessível? Sim, gente. Ela precisa sim tocar todos os públicos, ser uma linguagem que toque a todas as pessoas. Ela não ela precisa ser direta e também acessível, tá? Ela precisa ir lá, tocar as pessoas, ser direta ao ponto. Dentro de um anúncio a gente não tem espaço para estar discutindo muitas coisas. É aquilo e aquilo e aquilo e pronto, tá? Então, não tá só apenas a 1, nem a 2, nem a 3, todas as alternativas, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ficou um pouco grande, tá certo? Mas fica aqui meu coração para vocês que assistiram, tá certo? Fiquem bem, aproveitem esse final de semana, que segunda-feira estamos aí, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e abraços, e quaisquer dúvidas estou à disposição.